Nós estamos dando continuidade a essa série que é chamada Crescendo na Graça. E essa ideia central é tirada da carta de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. O apóstolo Pedro, ele diz: continuem a crescer na graça. O cristão é chamado para crescer diariamente, amadurecer na graça. Nós falamos um pouquinho sobre quem é Pedro, personagem, um judeu, que se tornou um discípulo de Jesus, um cristão, que embora sendo cristão, ele não deixou de vez o judaísmo dele, o radicalismo dele, e aquela lista de talvez de regras e ritos e legalismo da lei, mas que ao longo dos anos ele foi amadurecendo e ele foi percebendo, ele foi fazendo uma reflexão. E ele chegou à conclusão, quando ele está escrevendo a segunda carta, já está no final da vida dele, ele sabe que ele vai morrer em breve, ele diz: olha, o que é importante é crescer na graça. Agora, o que é que significa crescer na graça? Crescer na graça significa ter experiência com Jesus e aprender do próprio Jesus o significado da graça. E a primeira experiência de Pedro que o marcou, uma experiência da graça de Jesus para ele, foi na pesca maravilhosa, que está registrada no livro de Lucas, capítulo 5. Jesus emprestou o barquinho de Pedro e anunciou a palavra para a multidão. E depois ele disse o seguinte: Pedro, leve o barquinho ali para as águas mais profundas e lance a rede. E a resposta de Pedro qual foi? Ah, Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e não pescamos nada. Pedro estava frustrado, ele estava cansado, ele tinha trabalhado a noite inteira e não tinha pego nada. Mas Jesus disse: não, leva o barquinho ali, lance a rede. Ele disse: bem, eu vou fazê-lo porque é o Senhor que está mandando. E Pedro faz isso, Pedro lança a rede, e a história diz que assim as redes estavam prontas para se romperem, de tantos peixes que ele pegou. E ele está assustado, ele está chocado, ele está extasiado. E ele se prostra diante de Jesus, e ele diz: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou um pecador. Pedro se ajoelha diante de Jesus e diz: afasta-te de mim, pois eu sou um pecador. Pedro havia reconhecido, naquela experiência com Jesus, que Jesus sabia sobre tudo, muito mais do que ele. Jesus sabia sobre o reino, Jesus sabia sobre Deus, Jesus sabia sobre a graça, Jesus sabia inclusive sobre pescaria, muito mais do que Pedro, porque diante de Pedro estava o Senhor dos céus e das terras e dos mares. E Pedro reconhece isso. E Pedro diz: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Retira-te de mim, pois eu sou um pecador. E Jesus então, com o coração transbordando de graça, com os olhos transbordando de graça, olhando para aquele homem, para o potencial dele, ele diz: você não é um simples pecador que quer que eu me retire de você, que eu me afaste de você. De hoje em diante, Jesus disse, você vai ser um pescador de almas. E Pedro aprendeu, naquela primeira e grande experiência, aquele encontro com Jesus, o que significava a graça. E ele começou a partir daquele dia, a crescer na graça de Deus. O que é a graça então? Graça é aceitar o pecador e tratá-lo com dignidade. Graça é aceitar o pecador e dizer para ele: você tem potencial e você pode impactar este mundo, você pode fazer diferença na vida de milhares de pessoas. E eu imagino que aquele dia, no livro de Atos capítulo 2, quando Pedro pregou o primeiro sermão da igreja ali, e quase 3.000 pessoas disseram: sim, nós acreditamos nesse Senhor, nós acreditamos nesse Messias, nós acreditamos nesse Cristo, e foram batizadas naquele dia, a Bíblia diz, quase 3.000 pessoas. Pedro voltou para aquela experiência da graça com Jesus.
Ele estava ali, fazendo exatamente o que o mestre disse que ele iria fazer, se tornar um pescador de homens, um pescador de almas. Ele que era um pecador, que admitiu isso, agora estava entendendo o significado da graça. Jesus nos chama como pecadores, e Ele quer nos abençoar, Ele quer nos tratar com dignidade e nos dar uma missão muito importante, muito especial. Então, quando você estiver aí no seu dia a dia, no seu cotidiano, e encontrar um pecador, lembre-se que você também é um pecador, hoje redimido, com uma missão e com um propósito e um chamado de Jesus. O que significa então crescer na graça? Como resumo, significa aceitar o pecador e não se achar melhor do que ninguém, não se achar superior a ninguém, porque você segue ritos ou regras, ou porque você é bonzinho e pratica algumas obras. Mas como Jesus fez, quando nós estávamos no pecado, perdidos, amedrontados e assustados, talvez, Ele nos chama, nos trata com honra e nos dá uma missão para cumprir.